Boa noite, professor. Eu trago aqui uma situação de uma menina, filha de um pai e mãe separados, em que o pai, extremamente conservador, promove uma castração muito grande nessa menina. Ela, ainda muito jovem, 8, 9 anos, não percebe isso. E a mãe, uma pessoa que tenta trazê-la para o mundo, sempre em conflito com os valores do pai. Gostaria de saber algum comentário, alguma coisa a respeito de como fica a cabeça dessa menina, quais são os efeitos dessa dicotomia, né? Nessa situação de pai e mãe pensando de maneiras completamente diferentes. O pai castrador e a mãe tentando libertar um pouco mais essa filha para o mundo. Obrigado. A única coisa que eu não estou de acordo é que com 8 anos ela não perceba isso. Acho que ela percebe, ela tem, com certeza, ela vive as consequências disso. Né? Talvez a gente possa pensar, não sei, nesse pai castrador, como alguém que desvaloriza, né, o feminino, com todas as consequências que isso vai ter. Eu acabei não falando disso, mas eu falei do pai que acolhe, falei do pai que coloca a filha na posição de objeto, e falei muito rapidamente, muito de passagem, né, do pai que também deseja sempre ter um filho homem, de acordo com o que a cultura valoriza. Algumas culturas mais, outras menos. Uma das coisas que eu acabei não falando, e que é uma coisa muito comum hoje na clínica, né, é moda, tá? Capa de revista, são essas situações em que não dá para discutir, não dá para negar, não dá para uma mulher negar, é assim que eu vejo, que ela é uma mulher, que ela é do sexo feminino. Algumas dessas situações são a menstruação, a gravidez e a amamentação. Pelo menos gravidez e amamentação são coisas com que na pediatria eu trabalhei bastante. A TPM, né, o desconforto pré-menstrual, a esterilidade, que parece que hoje, enfim, as clínicas de fertilização estão aí para dizer, e a própria dificuldade de amamentação que a gente muitas vezes encontra, eu penso que não passam de situações desconfortáveis, em que fica simplesmente inegável para alguém que é uma mulher. Ali se trata de uma mulher. A outra situação é uma situação de sedução. Essa talvez mais comum, em que ela é seduzida por um homem. E como ela se coloca diante disso. Boa noite. Minha dúvida, na verdade, acho que uma outra pessoa começou a perguntar, que hoje em dia não é mais comum aquela família nuclear de antigamente, né? Onde a gente tinha a figura do pai, da mãe e da criança. Então, hoje é comum a gente ter o pai, o padrasto, a namorada, o namorado do pai, da mãe. Eu queria entender como que fica a identificação dessa criança, né? Aí na saída do complexo de Édipo, principalmente para a mulher, né? Também, para a menina. Como que fica? Eu acho que ainda vale, apesar de tudo isso que hoje existe, eu acho que ainda vale, ainda vigora, não sei por quanto tempo, mas ainda vigora a lei ou a idealização da família nuclear. Ainda vigora a idealização da família nuclear. Então tudo isso vai agir ainda como desvios dessa idealização. Mas eu penso que o Édipo, né, e essa constituição fundamental, lá atrás, inicial, eu colocaria até nos primeiros meses da criança, ela acontece como acontecia sempre. Como quando a família nuclear era mais comum. Outra coisa, quando a gente atende digo isso da clínica, quando a gente atende um jovem que usa droga, né, ele sempre diz que todo mundo usa. Eu acho que ainda existem muitas famílias nucleares e muitos jovens que não usam drogas. Acho que ainda pesa essa idealização e todo o resto funciona como pequenas transgressões e que vão ter alguma consequência, simplesmente porque são transgressões, não porque são boas ou ruins em si,
mas são transgressões de um ideal cultural.